Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Está conosco. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
Senhor. Nós dependemos do Senhor. Dependemos de Ti totalmente, Espírito Santo. Nós não somos nada sem a Tua presença. O motivo de estarmos aqui, Senhor, é por causa da Tua presença. Senhor, enquanto nós Te adoramos, Pai, nós pedimos que o Senhor possa visitar agora cada lar, cada casa, cada família. Senhor, vai com a Tua presença agora visitando os casamentos, as famílias agora, Senhor. Pai, a Tua palavra diz no livro de Atos que Paulo e Silas estavam presos. Eles foram severamente açoitados por pregar o Evangelho. E a Tua palavra diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar, começaram a clamar, começaram a louvar o Senhor. E a Tua palavra diz, Pai, que de repente veio um terremoto e sacudiu os alicerces daquela prisão, e as cadeias caíram. Querido, eu quero te dizer agora, nesse momento, você que me ouve na sua casa, onde você estiver agora, eu não sei como está a sua vida nesse momento, mas eu quero te dizer que enquanto você adora, enquanto você está adorando ao Senhor, enquanto você está buscando a Ele, as cadeias estão caindo, a depressão está saindo, a tristeza está saindo, a cura de Deus está vindo sobre você, sobre a sua casa. Eu creio nisso. Receba nesse momento, receba essa palavra sobre a sua vida, receba essa palavra sobre a sua família. É promessa de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Nós estamos aqui para mais um culto online. Seja bem-vindo ao nosso culto, né? Nós queremos nesse momento compartilhar com você uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. O tema dessa palavra hoje é ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus. Eu creio assim que nós precisamos tanto ser cheio, e precisamos também de pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus, cheias da graça de Deus. Queridos, eu queria compartilhar com você, eu quero ler essa palavra que fica em Mateus capítulo 26, versículo 37 ao 41, fala assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, você percebe que Jesus, antes de ele ir para ser crucificado, ele foi muito angustiado, mas você percebe também nesse momento que ele levou seus amigos. Eu vejo isso algo muito importante para nós, porque quando nós estamos angustiados, passando por situação difícil, nós precisamos orar, vigiar, mas precisamos também, querido, de pessoas que estejam conosco para nos dar força, para nos fortalecer, pessoas que estão ali nos orientando, pessoas que estão ali nos edificando. Mas, vendo esse texto, eu vejo algo muito importante para nós, algo importante para mim e para você. O primeiro ponto que eu queria tratar com você aqui é vigiar. É muito importante você vigiar. É como se você estivesse andando em um lugar que é perigoso, mas você está vigiando, você está buscando, sabe, sempre atento, porque a palavra vigiar, querido, está alerta às circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. É você estar atento àquilo que pode causar dano a você, aquilo que pode prejudicar você, mas aquilo também que pode
contribuir com a sua vida. Eu vejo que está vigiando, está alerta à circunstância, está também vigiando, está alerta aos momentos que nós estamos passando durante as nossas vidas. É importante você saber por que eu estou nesse lugar, por que eu estou indo para esse lugar, por que eu estou passando por isso. Não questionando Deus, mas para que você possa entender aonde Deus está levando você, para onde Deus está conduzindo você, por que está naquele lugar. Quando nós estamos alerta, vigiando, nós começamos a entender, e a possibilidade de se decepcionar, ela é mínima, porque nós começamos a entender que estamos dentro do propósito de Deus, não dentro da nossa vontade, mas dentro do propósito de Deus. E por isso que quando Jesus estava ali naquele lugar orando, ele pergunta para os seus discípulos: poxa, vocês não conseguem estar pelo menos 1 hora orando, ali vigiando comigo? Eu preciso de ajuda. E isso, queridos, me faz levar a um segundo ponto que eu quero tratar com você, que é muito importante: a humildade. Jesus, ele estava no nível bem alto, acima dos seus discípulos. Ele era o mestre, ele era a pessoa que estava conduzindo, ensinando eles. Mas naquele momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de sofrer, ele chamou seus discípulos. E ele foi humilde. Isso é ser humilde, é quando nós somos um pai. Às vezes o pai, ele precisa, às vezes o líder daquela casa, ele precisa ser humilde, dizer: olha, meu filho, eu não estou bem nesse momento. Falar para sua esposa: olha, meu bem, o meu amor, eu não estou bem nesse momento, eu estou passando por isso. Isso é humildade, descer do nível de liderança daquela família, descer e dizer: olha, eu não estou bem. E isso eu vejo muito importante para nós, porque nem sempre, queridos, nós como pais, nós como líderes, nem sempre nós vamos estar bem. E é importante essa humildade de descer do nível de liderança para chegar lá e dizer assim: eu preciso de ajuda. Eu vejo que Jesus chamou os 3 discípulos que estavam ali com ele, porque ele precisava de ajuda, ele precisava de intercessão, ele precisava de amigos. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que estão ali conosco, não importa se eles estão em cima ou embaixo, mas se eles são homens de Deus, se eles podem jejuar com a gente, se eles podem orar com a gente, nós podemos contar com ele. Não é o nível de grau que eles estão no nível espiritual, mas se eles estão com a gente, se eles nos amam, eles têm condições de nos ajudar. E isso é essa humildade. Quando se fala em humildade, as pessoas acham que é se humilhar, quer dizer andar sujo, andar mal vestido ou fazer de coitadinho. Não, a humildade é assumir o momento que estamos passando, é assumir que naquele momento nós precisamos de ajuda, é assumir que aquele momento nós não estamos tão fortes como deveríamos estar. Humildade, querido, é assumir a nossa posição no momento que estamos passando, mas para isso eu preciso estar vigiando, atento à voz do Espírito Santo de Deus. O momento que o Espírito Santo de Deus está me conduzindo para aquele momento ali. Então eu só posso perceber que o Espírito Santo está me conduzindo para um novo lugar quando eu estou vigiando, sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus estava buscando ali naquele monte, orando naquele lugar ali, ele queria estar sensível à voz de Deus, porque quando você percebe que ele fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, eu quero passar esse momento, se for possível, tira de mim, mas ao mesmo tempo ele fala: que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Sabe, queridos, é muito importante ser humilde, é importante reconhecer que nós precisamos tanto mesmo, tanto de se humilhar, dizer que nós precisamos. Olha o que diz em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14 e 15, fala assim:
se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Queridos, nós podemos ver alguns pontos aqui que ele fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, sabe, se humilhar diante de Deus, dizer: Deus, eu não consigo, eu não posso, eu estou com dificuldade nessa área, sabe, é chegar com o nosso discipulador, é chegar com as nossas esposas que estão andando conosco, é chegar com nossos discípulos mesmo, dizer: olha, eu estou com dificuldade nessa área, eu estou passando por dificuldade. Isso é reconhecer, é se humilhar diante de Deus, diante dos homens, dizer assim: eu estou passando por um momento difícil. Foi isso que Jesus fez. Ele estava passando por um momento difícil e não foi vergonhoso para ele dizer para os seus discípulos: eu estou passando por um momento difícil, eu quero que vocês estejam comigo, orem comigo, vigiem comigo. E sabe, ele continua dizendo nesse texto que se humilhar e orar, buscar. Sabe, querido, nós precisamos orar, para vigiar e orar, sabe, orar ali buscando a presença de Deus, se enchendo de Deus, se enchendo da graça de Deus, se enchendo mais da presença de Deus, para que possamos estar sensível ao momento que estamos passando. Queridos, e ele fala também que devemos buscar a sua face. Devemos buscar a sua face. Ele fala também, queridos, que devemos se afastar dos maus caminhos. E, queridos, é muito importante isso. É muito importante nós pegarmos assim e vigiar, ali se humilhar, reconhecendo nossos erros, reconhecendo as nossas falhas. Nós não somos pessoas super-heróis, nós temos falhas. É tão lindo quando um filho vê o pai dizendo: filho, eu errei, me perdoa. É tão lindo nós ensinarmos nossos filhos a pedir ajuda, a não ser alguém isolado, a não ser alguém que é super-herói, mas sempre contar com um amigo, sempre contar com alguém para nos ajudar. E isso tem mexido com o meu coração, porque Jesus, ele poderia muito bem, ele era o Filho de Deus, ele poderia muito bem não buscar ajuda, ele ir sozinho, ir para aquele lugar e orar, porque ele era Filho de Deus, ele é Filho de Deus. Mas naquele momento, querido, de angústia, ele procurou o seu filho, os seus amigos, e pediu ajuda a eles. Se você está passando por um momento difícil, querido, seja sensível à voz de Deus, procure ajuda, procure pessoas que podem te ajudar, procure pessoas que podem te orientar, procure pessoas de confiança que estão próximo de você, mas que não sejam super-heróis, mas que sejam pessoas que estão cheias da graça de Deus, cheias do poder de Deus, porque não somente Deus pode vir com a sua graça, nos encher, mas também Ele pode enviar pessoas que podem encher o nosso coração, pessoas cheias do coração de Deus, cheias do amor de Deus, que possa vigiar junto com a gente. Imagine você andando numa rua, e um lugar perigoso, e você não pode olhar para os lados, nem para trás, porque os seus olhos, eles têm um foco, né? Eles enxergam para o lado e para frente. Mas se você tem amigos que andam com você, que podem olhar para trás, que podem olhar para o outro lado e dizer: olha, para cá não vai, para cá é perigoso. Olha, você está trilhando um caminho perigoso. Olha, você precisa ser conduzido para este lugar. Eu acho que precisa você andar para este lugar. Eu acho que você precisa mudar mais neste lugar. Isso se fala de amigos. É tão bom ter amigos, querido.
É tão bom ter pessoas a qual nós podemos contar. Talvez nem todos você podem contar. Assim como Jesus, ele tinha 12 discípulos que estavam mais próximos dele, mais perto dele, mas ele escolheu aqueles que estavam mais próximos. Ele levou aqueles 3 homens porque poderiam vigiar com ele. Ele poderia contar com eles. E sabe, queridos, é tão importante nós nos humilharmos e dizer: eu preciso de ajuda. Eu não sou super-herói. Eu não sou o super-homem. Às vezes, eu estava até conversando com o irmão esses dias, e eu disse bem assim, às vezes nós encontramos líderes, pais, que andam como super-herói. E eu disse, o irmão falando bem assim, eu falei até para o irmão, disse, dá até vergonha de falar as nossas falhas, os nossos erros, porque parece que eles são tão super-heróis, que não falham, não erram, que a gente fica envergonhado de dizer que a gente é humano e que a gente tem falha. Mas quando nós somos pais, querido, líderes, que mostra para os nossos liderados, nossos filhos, nossas esposas, que nós também somos falhos, que nós também temos dificuldade, que nós também falhamos. Isso abre uma porta para o filho dizer: eu também preciso de ajuda, eu também falho. Dá mais confiança de falar para alguém que é falha, alguém que erra como nós, de falar também as nossas falhas, nossos defeitos, porque nós não somos perfeitos, querido. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então, se nós estamos em obra, nós não somos perfeitos. Ele disse que um dia ele vai completar, até o dia de Cristo Jesus. Mas eu vejo também mais um ponto que eu queria mencionar com os irmãos, ficar longe do pecado. Não tem como se encher de Deus, não tem como ser cheio de Deus, se a gente se aproxima do pecado. A Bíblia fala que o que nos afasta de Deus é o pecado. Então não tem como ser cheio de Deus se nós continuamos nas mesmas práticas. Porque no texto que nós lemos agora há pouco, ele fala que nós deveremos se arrepender e nos afastar dos maus caminhos. E é importante ficar longe do pecado, é importante ficar longe daquilo que pode nos atrapalhar, que pode nos impedir de seguir a Deus, de impedir de ser cheio de Deus. Olha o que diz, querido, em Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Sabe o que ele fala disso? Que o pecado você pode dominar, as tentações você pode dominar. Ele sempre está à porta, ele sempre busca nos dominar, ele sempre busca nos trazer para perto. Mas cabe a nós dominar, sabe? E só podemos dominar, querido, as nossas tentações, as nossas provações, se estivermos cheios de Deus. Não tem como dominar, não tem como uma pessoa dizer, eu não vou beber, eu parei de beber, se for por conta própria, se não for debaixo da graça de Deus. Não tem como dizer, eu vou mudar, se eu vou ter uma outra atitude, se não for debaixo da graça de Deus, cheio do amor de Deus, se não buscar a Deus. Queridos, nós podemos, Deus tem derramado graça sobre nós. Se você já entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus está dentro de você e Ele pode ajudar você a vencer algumas coisas que nos atrapalham. Às vezes não é pecado, mas são coisas que nos impedem de ser cheio de Deus, são coisas que nos impedem de buscar a Deus, de ler a palavra de Deus, de tirar tempo a sós com Deus. Às vezes não é só o pecado, mas são coisas que nos impedem. E sabe, queridos, outra coisa que eu queria falar com você é ter
o domínio próprio. É muito importante. É muito importante, é um fruto do Espírito, querido. E se é um fruto do Espírito, se você já tem o Espírito Santo de Deus, ele só falta fluir na sua vida. Ele só falta fluir na nossa vida. Como nós precisamos tanto da graça de Deus para ter esse domínio próprio. Olha o que fala em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. É muito importante nós termos domínio próprio. Agora, como ter esse domínio próprio? É sendo cheio da graça de Deus, é buscando a presença de Deus. Como dominar a carne, como dominar nossas atitudes, como dominar o nosso falar, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso pensamento, como dominar a nossa vida, como ser conduzido, se não for cheio da graça de Deus. Não tem como nós alcançarmos o domínio próprio, se não for, querido, dentro da vontade de Deus. É muito importante isso. Eu lembro que eu estava no hospital, quando eu estava internado, e foi algo interessante, porque ali eu estava num momento ali com Deus, ali orando, né? Orando para Deus. Estava num momento assim de tribulação, um momento difícil da minha vida. E aí eu fiz a oração de entrega. Eu disse: Senhor, se eu já cumpri o teu propósito nessa terra, me leva. Mas se eu ainda não cumprir, me deixa ficar mais um pouco. E sabe, queridos, que foi interessante, porque eu estava orando. E Deus começou a falar comigo que ainda tinha muito mais para eu fazer. E sabe, querido, a primeira coisa que eu pedi, foi a primeira coisa que eu pedi para Deus: domínio próprio. É muito importante, por quê? Porque naquele momento, eu poderia fazer a oração de Jesus: afasta de mim esse cálice, eu não quero passar por isso, né? Mas eu pedi que seja feita a tua vontade, mas que, se eu ainda não cumprir o teu propósito nessa terra, me deixa ficar. E quando ele começou a falar comigo, dizendo que eu tinha muita coisa para fazer ainda, eu logo pedi, sabe o que, querido? Domínio próprio. Por quê? Eu não conseguia respirar. Eu não tinha domínio na minha respiração. Eu poderia ter domínio em tudo, mas naquele momento eu só queria ter domínio na minha respiração. Eu não conseguia respirar. Era tudo que eu queria. E sabe, queridos, eu fechei meus olhos e disse: eu quero que o domínio próprio ele venha sobre a minha vida. Eu quero dominar a minha respiração, porque eu estava desesperado para respirar. E sabe o que aconteceu, querido? Naquele momento, eu comecei a dominar a minha respiração. Era bem pouca, mas Deus trouxe esse domínio próprio. Por quê, queridos? Porque na realidade nós já temos esse domínio próprio. Mas precisamos que ele precisa fluir no nosso coração. Mas para isso eu preciso vigiar. Eu preciso vigiar para saber o momento que Deus está falando comigo. Eu preciso estar atento, estar alerta. Eu preciso me humilhar diante de Deus, diante das pessoas. Eu preciso também, querido, ali, me afastar dos pecados, das coisas erradas. Eu preciso também, queridos, ficar longe do pecado. Eu preciso ter o domínio próprio das minhas atitudes, mostrando que eu quero ser diferente. Eu preciso ser diferente. Querido, eu vejo que domínio próprio é algo tão importante para nós. Por quê? Porque ele nos leva a fazer a vontade de Deus. Mas, para eu ter domínio próprio, eu preciso ser cheio da graça de Deus. Querido, e é isso que Jesus fala no primeiro versículo que nós estávamos lendo. Ele fala que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Queridos, será que nós podemos dizer para Deus, que não seja feita a minha vontade,
mas sim a tua vontade. Será que quando nós estamos passando por esses momentos, nós podemos dizer que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade? Sabe quando nós podemos dizer isso, querido? Quando nós estamos cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus, quando nós começamos a entender o propósito de Deus, porque nós estamos naquele lugar, porque nós estamos ali caminhando para aquele lugar, porque Deus colocou aquela pessoa para eu cuidar, porque Deus me colocou naquela célula, porque Deus me colocou naquela igreja, porque Deus me colocou naquele lugar, naquela cidade, porque eu nasci nessa família, porque eu estou discipulando essa pessoa, porque eu estou cuidando dessa pessoa. Por quê? É só quando nós entendemos que nós estamos buscando mais a Deus, nós entendemos o propósito de Deus, querido. E para isso, precisamos estar cheio da graça de Deus. Porque se não for debaixo da graça de Deus, nós vamos entender que as pessoas nos dão trabalho, que o lugar que nós estamos não é bom. Nós vamos começar a reclamar, porque Jesus ele poderia reclamar, mas naquele lugar ele disse que não seja feito, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Isso está cheio da graça de Deus, mas ele estava vigiando, ele estava orando com seus amigos. Eu queria dizer para você, querido, que existem pessoas que podem te ajudar, pessoas que Deus tem enviado para te ajudar, para te orientar, para levar você a um lugar mais alto. Conte com a ajuda das pessoas, seja humilde, vigie, porque Deus está sempre querendo te ajudar. Amém, queridos? Deus te abençoe. Eu só quero lembrar para você que daqui a pouco nós vamos ter aí no nosso vídeo, né, o momento das ofertas. Se você puder ofertar, tem um Pix ali. Você pode nos procurar os pastores também, né? Você pode ligar para a gente, quer devolver o dízimo ou fazer um Pix. Você pode ligar para a gente, fique à vontade. O que Deus falar no seu coração, você pode fazer, tá bom? Eu queria só orar por você, abençoar a sua casa, esse momento que estão passando. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, pela Tua graça. Nós queremos, Pai, nos humilhar diante de Ti. Dizer, Pai, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Enche o nosso coração, enche as nossas vidas, Pai. Precisamos, Pai, vigiar, Senhor. Precisamos estar atento à Tua vontade, ao Teu propósito, Pai. Atento aos tempos, aos fins dos tempos, Pai. Pai, nós queremos, Pai, entregar o nosso coração, a nossa vida a Ti, Senhor. Pai, que sejamos, Pai, homens e mulheres, Pai, que estejam atentos ao momento que estamos passando, Pai. Pai, nesse momento eu quero agradecer, Pai, por cada pessoa que está aqui conosco, nos assistindo, que está ouvindo a nossa voz. Que Teu Espírito Santo venha encher o seu coração, encher a sua casa, a sua família, a sua geração seja uma geração cheia do amor de Deus, cheia da graça de Deus. Que o Espírito de Deus venha ser derramado sobre a sua casa, meu querido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, querido. Where I go, you've
me to a new place, more of you. Raiva! Que ódio! Que ira! Tudo que eu tramo contra aqueles missionáriozinhos nojentos dá errado! Já sei! Eu vou enviar aquele nosso ultra mega sônico Meteoro X! É isso! Entra aí, Livius! Sim, chefe. Não me chama de chapa! Levantem logo suas lesmas ambulantes! Nossa, que dor de cabeça. Calem a boca, seus animais! Eu preciso que vocês cumpram uma missão pra mim! Pra que essa agressividade? Oxi. Eu vou mandar aquele nosso poderoso gigante meteoro naquela escola de missões. Mas antes, eu preciso que vocês sigam até lá e destruam todas as armas que eles têm contra os nossos meteoros. Entenderam? Sim, senhora. Este plano não pode falhar! Vocês entenderam? Sim, poderosa Malévola. Poderosa Malévola? Gostei disso. Agora saiam daqui. Eu quero vocês naquela escola missionária, destruindo todas as armas deles. E este plano não pode falhar. Vocês me entenderam? Oi, prof. Posso entrar para o nosso discipulado? Oi, Amanda, claro, tudo bem com você? Você tá boa? Tudo bem. Que bom. Eu queria saber com você, no nosso discipulado hoje, sobre a sua arma. Vamos ver aqui essa arma. Uau, ela é linda, né? Essa tua arma é tão linda, maravilhosa. Você sabe por que é tão importante louvar e adorar a Deus? Sim, é porque eu louvo a Deus porque Ele me amou primeiro e eu amo Ele. Ele me amou primeiro e me atraiu a Ele. É verdade, a gente ama tanto Ele, louva e adora Ele por quem Ele é e tudo que Ele tem feito na nossa vida. Verdade. Sim, Ele me perdoou de todos os meus pecados. Exatamente, Ele nos deu a vida eterna. Que tremendo, não é verdade? Mas tem outras razões também. Porque hoje eu tava sem vontade de louvar. Eu estava sentindo inveja dos outros missionários. E eu também tava com preguiça. Esses pensamentos não são seus, não. Sabe o que isso é? Isso é ataque do inimigo, porque ele não quer que você louve a Deus. Porque quando a gente louva a Deus, é muito perigoso para o inimigo. Mas por quê? Porque no louvor, a gente põe Deus no trono do nosso coração. E a gente lembra quem Ele é e tudo que Jesus fez por nós quando Ele foi sacrificado na cruz por nós. Uau, que legal! Então eu preciso me posicionar no lugar de louvor, louvando a Deus e falando que Ele é o rei do meu coração. Exatamente. E você sabia por que Jesus é chamado Cordeiro de Deus? Sim, porque no Antigo Testamento eles usavam cordeiros para sacrificar para aquelas coisas de pecado, não é? Isso mesmo, eles usavam um cordeiro e o cordeiro era sacrificado e as pessoas eram perdoadas dos seus pecados. E hoje Jesus foi o nosso cordeiro e ele morreu por nós. Que coisa maravilhosa. Ah, então é por isso que o diabo odeia o nosso louvor? É verdade, ele perde todo o poder quando a gente põe Jesus sobre o rei das nossas vidas. Que top, né? Vem cá, eu quero te mostrar um versículo muito top. Esse versículo é falado por todas as pessoas do mundo. Olha só. Fala aqui em Apocalipse 7, 10 e 12. E estavam gritando com grande clamor. Repita. E estavam gritando com grande clamor: A salvação vem do
do nosso Deus, A salvação vem do nosso Deus, que está assentado no trono, que está sentado no trono, e do Cordeiro. e do Cordeiro, Quem é o Cordeiro? Jesus. Muito bem, olha só. Louvor, Louvor glória e glória, e sabedoria, sabedoria, agradecimento agradecimento e honra e honra e força e força e poder e poder sejam ao nosso Deus seja nosso Deus para sempre e sempre. para sempre e sempre. Amém. Amém. Que top, né? Parabéns. Uau! Então, enquanto louvo a Deus, eu tenho poder para vencer o inimigo. Muito bem, isso é demais. Parabéns. Apocalipse 7, 10 e 12. E estavam gritando com grande clamor. A salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, louvor e glória, sabedoria, agradecimentos e honra e força e poder sejam nosso Deus para sempre e sempre. E honra e força e poder sejam nosso Deus para sempre e sempre. Amém. Apocalipse 7, 10 e 12. Apocalipse 7, 10 e 12. A salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro, louvor e glória, sabedoria, agradecimentos e honra e força e poder sejam nosso Deus para sempre e sempre. E honra e força e poder sejam nosso Deus para sempre e sempre. Amém. Minimal! Sim, chefe. Vem aqui. Chega mais perto. Mais um pouquinho. Não me chama de chefa! Seu cabelo. O que foi? O que foi, Minimal? Tá lindo. Acho bom! Eu te chamei aqui porque eu preciso de um serviço seu. Eu acabei de enviar aqueles 2 demônios inúteis até a escola de missões para destruir todas as armas que eles têm contra os nossos meteoros. Agora, eu quero que você ligue para eles e se certifique de que eles saibam exatamente o que eles têm que fazer. Estamos entendidas? Sim, chefe. Mestre, eu falei mestre. Acho bom! O que você está fazendo aqui ainda? Sai da minha frente, seu imbecil! Tá fazendo o que aí? Fotossíntese! Vá! Sai! Chispa! Como você é burro, Burro coisa nenhuma. Eu não tenho orelha de burro, nem rabo de burro, nem pelo de burro. mas se comporta como um. Vamos embora, não temos tempo a perder. É o seu celular, atende logo. Eita, eita, eita. Alô? Onde vocês estão? Mínimo? Não, Thiago, seu amigo de infância. É lógico que ele quer minimal. A gente tá na cafeteria. Senhor das Trevas, é pra vocês irem lá no negócio de arma, destrói as armas e vai embora! Vai logo! Eu sou muito mal. Cala a boca, sua gralha gigante.
Deixa de frescurite, senão eu vou cortar a sua língua. Vamos embora, porque depois desse escândalo o mundo deve estar vindo atrás de nós. Eu amo usar essa capa. Quando eu tô com ela, eu posso soltar um punzinho e ninguém vai saber que sou eu. Oi, candidatos a missionários, tudo bem? Oi, professora! O pecado sempre nos afasta, não só de Deus, mas das pessoas também. Oh, mas professora, se o pecado nos afasta de Deus, o que nos aproxima dele? Ah, boa pergunta. O que vocês acham? Sim, Amanda? O louvor? Isso mesmo, Amanda. Louvando a Deus, adorando a Deus, né? Colocando Deus no centro do nosso coração. Isso é muito, muito importante. Claro, como a gente já aprendeu também, estudando a Bíblia, lendo, meditando. Então é assim que a gente se aproxima de Deus. O que é isso? Gente, a nave detectou um meteoro bem grandão. Como assim? Gente, ele é enorme. Se ele nos atingir, a gente tá frito. Eu não quero ficar frito, eu quero continuar cru. Ela não estava falando literalmente, Abraão. Não, mas agora não é hora de brincar. Então a gente podia até atacar, mas nem dá tempo. E o Joshua nem tá aqui pra controlar as armas externas. Eu tenho uma ideia, a gente não tem aquelas naves pequenas? Sim, verdade. E o Joshua até usou um pra ir pra Terra? É, a gente tem, mas... Não, você não pode fazer isso, é muito perigoso. Você nem sabe pilotar direito. Eu sei pilotar um pouquinho, eu já sei usar as armas. E a única chance. É. O que a senhora acha? Pois é, não queria, mas eu acho que é a única chance mesmo da gente sobreviver. Vai lá, Amanda, que você consegue. Eu não vou te decepcionar! Tá, gente, vamos lá pra sala de armas. Preciso atingir o meteoro! Eu preciso ficar perto o suficiente pra atirar nele, mas longe o suficiente pra ele não me esmagar. Ah! Não, isso não pode estar acontecendo! Você tem 5 minutos de oxigênio restando. Ah, não. O que eu faço agora? Eu estou presa aqui fora, sem poder fazer nada pra ajudar. E se eu continuar aqui, vou morrer. E eles também vão morrer. Você tem 1 minuto e 30 segundos de oxigênio sobrando. Torpedos voltos! Pronto. Ah! O que foi isso, professora? Mas isso nunca aconteceu O que a antes. gente vai fazer? Campo de força! Abraão! Gente, vamos começar a louvar e adorar a Deus, porque Ele tem tudo sob seu controle. Vamos louvar Jesus, vamos te adoramos, Jesus, te agradecemos. Bem, Deus não vai me deixar morrer, então preciso parar de reclamar e só louvar a Deus. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Nave mãe, deu tudo certo. Eu consegui destruir o meteoro. Galerinha, tudo bem com vocês? O louvor e a adoração são armas poderosas, não é mesmo? Hoje a Amanda aprendeu que a arma do louvor e a adoração derrota o inimigo. Nós vamos usar a arma do louvor e adoração e colocar Deus no trono sempre, amém? Porque quando Deus está no trono, Ele nos dá o poder para vencer o mal. Repitam comigo. Quando louvo a Deus, encontro o seu poder para derrotar o inimigo. Que demais! E os nossos versículos são Apocalipse 7, 10 e 12. Repitam comigo. A salvação vem do nosso Deus, que está assentado no trono
e do Cordeiro. Louvor e glória, e sabedoria e agradecimentos, e honra e força e poder, seja ao nosso Deus, para sempre e sempre. Amém. Aleluia. Lembre que esse Cordeiro é Jesus, porque ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Então vamos nos posicionar contra qualquer egoísmo e sempre colocar Deus no trono do nosso coração, com a arma de louvor e adoração. Amém. Gente, já está na hora de ir. Jesus ama vocês e nós também. Até mais.